Olá! Na aula de hoje trabalharemos internet, correio eletrônico e navegação. Antes de mais nada, é interessante saber qual o conceito de internet. O conceito de internet tem a ver com o conjunto de diversas redes que se interligam. Essas redes que se interligam utilizam a mesma linguagem, ou seja, utilizam o mesmo conjunto de regras, o mesmo protocolo. Na internet, o protocolo padrão é o TCP/IP. É ele que normatiza e regula todo o seu funcionamento. Legal, Ricardo, mas nessa questão de internet, existem outros termos ou sinônimos que fazem referência à grande rede? Além de a grande rede, nós temos o termo também web. Web significa teia em inglês. Por que isso? Uma aranha pode chegar a qualquer ponto da teia seguindo o caminho que ela quiser. Então, este é o conceito da internet. Você pode se comunicar com uma pessoa lá no Japão e a tua informação pode ir por qualquer rota que chegue naquele destino. Não tem um caminho fixo, deve seguir por este caminho. Então, os termos como internet, net, grande rede ou web são sinônimos. Mas como que funciona a internet? Vamos ver então o funcionamento da internet. A internet, ela precisa determinar quais os computadores que fazem parte dela. Como é que ela faz isso? Ela acaba utilizando o endereçamento IP, ou seja, utiliza o protocolo Internet Protocol, o protocolo IP. Cada computador possui o seu endereço IP e ele que identifica essa máquina na internet. Como também os outros computadores que possuem sites ou locais que provêm informação ao público, como por exemplo o Google, que é um site de busca, um dos maiores sites de busca do mundo, ele também faz referência ao endereço IP, ou seja, ele possui o seu endereço IP, nós possuímos o nosso endereço IP para acesso. Mas como que é esse negócio de IP, Ricardo? IP é um código? IP é o tal do www? Não, nada a ver. IP é o endereço numérico. Ele tem dois padrões principais. O IPv4, ou seja, IP versão 4, e o IPv6, mais novo, o IP versão 6. O IPv4, ele é um endereço de 32 bits. Como assim, Ricardo? O endereço de 32 bits, porque ele é separado em 4 octetos. Cada octeto possui 8 bits, ou seja, eu tenho 8 vezes 4 espaços, eu tenho 32 bits. Ainda não entendi. Olha só. O endereço IP, ele é formado na representação com números decimais, de 0 a 255 em cada parte. Se ele tem 4 partes, em cada parte que é separada por um ponto, eu tenho que ter valores de 0 a 255. Isso de uma forma geral. É claro que existem regras para essas classes de IP, que não é o nosso caso. O importante é que você saiba, se em um endereço IP que apareça com 4 espaços, que é o padrão IPv4, e alguns desses números estourarem o limite de 255, este não é um endereço IP válido, ele não existe. Já o endereçamento IPv6 é o endereçamento de 128 bits. Bem maior o endereço do que o IPv4, que era de 32. Mas por que as pessoas estão migrando do IPv4 para o IPv6? Por um motivo bem simples, quantidade de combinação de endereços. Ainda não entendi. Olha só, os automóveis, eles utilizam placas de identificação. Antigamente, os automóveis possuíam 2 letras e 4 números. Me responde, por que as novas placas possuem 3 letras e 4 números? Por que aumentaram uma letra? Aumentaram uma letra para ter mais combinações, em virtude do grande número de carros que a gente tem por aí. É isso aí. Como a internet cresceu demais e continua crescendo numa exponencial, o que ocorre? O sistema de endereçamento IPv4, que já é gigante, o número de combinações que eu posso fazer com ele, não estava sustentando toda essa estrutura. Portanto, foi desenvolvido, já pensando no futuro, um novo padrão, o padrão IPv6, ou seja, protocolo IP versão 6. Então, esses são endereços numéricos, como se fossem o CEP na nossa casa. O CEP da casa é 82, um número e outro número. Então, isso identifica uma localização.
Qualquer lugar tem o seu CEP, por exemplo, aqui no Brasil. Tá, tem o meu CEP que fica em tal lugar. Para eu ir em outro lugar, eu vou por outros CEPs. O correio acha muito melhor que você informe o CEP do que você informar o nome da rua, porque o código é mais fácil dele se organizar. Mesma coisa o computador. Ele opera melhor com o número, com o endereço IP. Mas nós temos que ficar decorando um monte de número, um monte de endereço IP, não ia dar certo. Imagine, olha, acesso o Google lá. Então, para eu acessar o Google, eu tenho que digitar 64.33.61.14. Toda vez? Então, eu ia ficar decorando isso? Ou, por exemplo, eu vou naquela rua. Eu estou indo na 82.520.610. Você dá o CEP? Não é. É mais fácil você falar o nome da rua, que faz referência a esse CEP. Por isso que a internet fica tão fácil de utilizar. Então, essa estrutura que transforma o endereço IP por um nome, um conjunto de letras que nós consigamos entender ou decorar de forma fácil, é denominada hierarquia de domínios. Como funciona uma hierarquia de domínio? A hierarquia de domínio, ela mostra justamente o endereço. Por exemplo, www.dominio.com.br, onde www é o serviço que eu estou utilizando. www é um serviço da internet que deixou ela tão popular, com todo esse efeito bacana de visualização e tudo mais. Domínio é a quem pertence. Por exemplo, .google pertence ao Google este espaço. .com, qual o tipo? Com comercial, org organizacional, gov governamental e assim por diante. Depende da área de atuação, você pode colocar aí o tipo. E finalmente, o país, onde foi registrado esse domínio. Se foi registrado no Brasil, .br, no Japão, .jp, na Itália, .it, nos Estados Unidos, .com. Então assim nós temos toda a estrutura, existe uma hierarquia, observe desse endereço, www.dominio.com.br. Então eu sei que esse site foi registrado no Brasil e ele está referenciado em um endereço IP. Ou seja, ele está fisicamente hospedado em algum lugar na internet. Então ele está em um endereço IP. Se eu falo, eu moro na Rua das Joaninhas, e CEP tal, então eu sei que aquele CEP faz referência a esta rua, estão interligados. Mas quem é que traduz isso? Se eu te desse um endereço, por exemplo, e diga, siga esse endereço, 82.520.830, vamos supor. Não sei se existe esse CEP. Está aqui, esse endereço. Siga este endereço. Você vai dizer, não sei como fazer, um número, eu não sei que rua que é essa. Eu não sei que rua. Então você vai aonde? Vai no correio. Escuta, que CEP faz referência a qual rua é esse? Aí o correio te diz, esse CEP é esta rua. Agora já sei onde é. Quem é o correio? Quem é? Cuidado para não confundir com correio eletrônico. Quem é o órgão ou o serviço responsável por essa tradução do CEP, do endereço IP, para o nome de domínio, para o nome da rua? É o DNS. O DNS é um dos principais componentes da internet. É o mais importante, cai muito em provas. Por exemplo, qual a função dele? A função dele é transformar aquele monte de letras que nós digitamos, por exemplo, www.google.com.br. Apertei Enter. O computador não sabe o que fazer com letras. Então o que ele faz? Pergunta para o DNS, que já está previamente configurado. Isso hoje em dia é automático. Pergunta para o DNS, quem é esse monte de letras? E o DNS procura no seu catálogo e diz, esse monte de letras é o endereço 64.tal. Munido desses dados, deste endereço, o computador então te remete até aquele endereço IP. É assim que funciona. E vice-versa, tá? Por exemplo, quando você quer transformar determinado endereço IP para o endereço bonitinho, com letras e nome, um conjunto de letras, um nome bonitinho, também o DNS opera nisso. Então ele traduz dos dois sentidos, tanto o número de endereços, nome de domínio, para o endereço IP, como do endereço IP para o nome de domínios. O DNS, fundamental para a prova, resolução de nomes. Tudo bem? E claro, como é que eu faço para conectar a internet? Eu já sei como a internet é estruturada, já conheço o nome dela, já sei que os computadores têm endereço IP, tem o DNS que traduz o domínio, já sei de tudo isso. Mas como é que eu faço para me conectar à internet? Eu posso me conectar através de uma rede de computadores na minha empresa, por exemplo. Eu posso me conectar por uma rede sem fio em um shopping que tem um hotspot. Hotspot é um sinônimo de uma rede Wi-Fi disponível, por exemplo. Mas e na minha casa? Como é que eu falo da minha conexão para com a internet? Como que é a conexão da minha rede
que compartilha então comigo como é a conexão da minha rede, da minha empresa com a internet. A este tipo de conexão nós damos o nome de conexão de última milha. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Bem, aqui podemos observar 3 componentes. Nós na nossa casa, o provedor de serviço ou ISP. Quem vem a ser esse provedor de serviço ou ISP? Internet Service Provider. É o provedor que nos provê acesso à internet. No Brasil, é necessário este provedor. Peraí, Ricardo, na minha casa eu utilizo um serviço que não precisa dele. Ele está embutido, está lá. Então saibam, provedor é a empresa que te conecta à internet. Observe. Se você observar aqui o provedor, ele recebe o teu sinal e transmite para a internet. Imagine que aqui na internet eu tenha um site, do Google, por exemplo. Se eu quero acessar esse site, eu venho na minha casa, aqui, conecto ao meu provedor com a minha conexão, minha senha. Este tipo de serviço aqui, dessa parte do usuário ao ISP, pode ser das mais diversas formas. Pode ser ADSL, pode ser através de cable modem, ou através da televisão de assinatura digital. Enfim, existem várias outras formas, como também aquela conhecida como dial-up. Dial-up é uma conexão de escada, ela utiliza a linha telefônica. Não que o ADSL não utiliza também. Porém, para provas de concurso público, é fundamental que você tenha essa referência. Dial-up não é considerada uma conexão de alta velocidade, é uma conexão de baixa velocidade, enquanto ADSL é uma conexão de alta velocidade. Isso é muito importante, pode cair na prova assim. Em uma conexão dial-up, não é possível pegar vírus, uma vez que essa conexão é muito lenta. Nada a ver, ela faz a conexão da mesma forma, porém com velocidade menor, mas recebe toda a informação que uma banda larga recebe. A banda larga dial-up não é banda larga dial-up. A ADSL é uma conexão de banda larga. E ambas conexões de última milha. Observe. Então, na minha casa, fiz a conexão aqui com ISP ou com o provedor. E em seguida ele disponibiliza o sinal até o Google. O Google responde a minha requisição, devolvendo o sinal pela internet, depois pelo meu provedor e finalmente chegando até minha casa. Esta é uma conexão de última milha. Esse termo pode cair no enunciado de uma questão. Indique a alternativa que contempla uma conexão de última milha. A. ADSL. B. TCP/IP. TCP/IP é o protocolo padrão para redes de longo alcance. No nosso caso, a internet. Bem, conhecemos bem a estrutura de funcionamento. Chegou o momento de entendermos um pouco sobre as linguagens que operam na internet. Vamos saber um pouco sobre a linguagem HTML. A linguagem HTML é uma linguagem padrão, de âmbito internacional, utilizada para a criação de páginas na internet. Ou seja, falou em HTML, saiba, é uma página na internet. Se nós analisarmos os principais aplicativos comerciais para edição de textos, de planilha ou até mesmo de apresentações, eles exportam, eles salvam no formato HTML, que possui uma extensão de arquivo HTML ou até mesmo HTM. Ou seja, existem vários editores para a internet. O que vem a ser o código HTML? Ele é um código que é interpretado por aqueles programas que nós utilizamos para navegar na internet, como, por exemplo, o Internet Explorer. É claro que HTML não é a única linguagem utilizada. Existem outras ainda, como, por exemplo, ASP, PHP, Java, entre outras. Portanto, não imagine que HTML é a única linguagem, mas saiba, HTML não é um protocolo. Ela é uma linguagem utilizada na internet. Por que eu falo isso? Porque o termo HTML pode ser confundido com o protocolo HTTP, que serve para navegação. Coisas bem distintas, bem diferentes. Agora que conhecemos a linguagem ou as linguagens que habitam a internet, é importante conhecermos como fazer para navegar. Então vamos à navegação. Para navegar na internet, nós utilizamos programas especiais. Esses programas são denominados navegadores ou browsers. Browser de procurador, de quem localiza alguma coisa. Os principais navegadores ou browsers do mercado são o Internet Explorer, de propriedade da Microsoft, o Mozilla Firefox,
como eu falei, da Mozilla, e também o Google Chrome, do Google. São os únicos navegadores? Não, existem outros ainda. Tem o Safari, por exemplo. Agora, para as provas, o que é comum ser cobrado? Muito comum eles cobrarem o Internet Explorer. O Mozilla Firefox é cobrado? É cobrado também. Porém, o mais comum é observarmos o Internet Explorer. Alguns conceitos que são referentes à questão de internet e que está vinculada à questão dos navegadores, refere-se ao termo de download e upload. O que vem a ser esses dois termos? Download é justamente o fluxo para baixo. Como assim? É o ato de você copiar alguma coisa da internet para o seu computador. Um sinônimo de download é downstream, stream do termo fluxo. E o processo inverso, no caso, mandar do seu computador para a internet, este termo é denominado upload ou upstream. Agora, a grande sacada é o seguinte, você pode imaginar, Ricardo, eu não faço nenhum tipo de upload. Tudo que eu faço é download. Eu fiz o download de uma imagem, fiz o download de um material, fiz o download de um vídeo, fiz um download. Mas de upload eu nunca faço. Quando você envia um e-mail, você faz um upload. Quando você vai até o Google e digita lá, requisição do Google, www.google.com.br. Abriu o Google. Você mandou a requisição para a abertura do Google. E isso também é uma forma de upload. E outra situação, não confunda download apenas a situação de baixar arquivos. Simples fato de você tentar acessar o site na internet e esse site ser representado através do teu navegador é um ato de download. Você recebeu informações para demonstrar esse site, por exemplo, ok? Agora, olha só, contextualizando com a linguagem HTML, nós analisamos o navegador, analisamos o termo download. Quando eu abro uma página, é realizado o download das informações em HTML de um site e essas informações são interpretadas pelo meu navegador, pelo meu browser. Então, o browser, o navegador, também é considerado um interpretador de comandos na linguagem HTML. Ok, já entendemos como funciona essa parte de navegação, mas o importante é observarmos quais são as principais funcionalidades do Internet Explorer. Vamos lá? A respeito das funcionalidades do Internet Explorer, nós observaremos o histórico, os favoritos e os principais botões, além do seu ambiente e de sua estrutura. Vamos lá? Olha só, podemos observar na barra do Internet Explorer 7, essa é a versão do Internet Explorer, já mais atualizada, não existe mais aqueles botões antigos, agora as barras estão condensadas. Observamos o botão voltar e o avançar, agora unidos, onde eu posso acessar as últimas páginas navegadas através deste botão. Em seguida, encontramos o endereço pertinente dessa página. Esse endereço é o domínio. Esse domínio tem uma estrutura, nós já observamos. O nome que eu dou ao endereço é URL, de Uniform Resource Locator. Cada página possui a sua própria URL. Em um site, nós podemos ter várias páginas, e cada página com seu endereço próprio. O que isso quer dizer com isso, Ricardo? Eu quero dizer que quando você entra em determinado site, aparece lá na estrutura www.nomedosite.com.br/aulas. Veja, é uma estrutura diferente. Esta é uma URL. Poderia ser /concursos, /aula. Cada caminho desses é uma URL. Então, um endereço, um local na internet, pode possuir diversas URLs. Vamos lá. Então, aqui nós temos a URL do Google, que faz referência ao endereço IP. Nós temos o botão atualizar. Não esquecer que o botão atualizar também refere-se à tecla F5. Ao atualizar uma página, comecei a carregar uma página, ela está até pela metade. Quando eu mando atualizar, ele descarta tudo que já foi carregado e faz uma nova cópia desta página. Não pense que ele começa do ponto que está em diante. Não, ele descarta tudo e faz uma nova atualização dessa página. Ao lado, encontramos o botão de parar. A tecla de atalho é ESC, ele para o carregamento da página. Para facilitar, esta versão do Internet Explorer traz a área de busca aqui. Nesse caso, faz analogia ao Bing. Bing é um buscador, um motor de busca como o Google, só que da Microsoft. Ah, Ricardo, como é Internet Explorer, eu só posso usar o Bing ali?
Não, você pode cadastrar outros provedores de busca, como por exemplo o Google. Basta clicar nesta posição aqui, ao lado da lupa, e nós temos a opção de localizar mais provedores de pesquisa nesse caso, ok? Continuando, nós temos o botão favoritos. Cuidado, o botão favoritos nessa versão, ele nos dá acesso aos próprios favoritos, sites que nós definimos como sites que nós queremos retornar. Eu posso escolher o nome que aparece aqui, e inclusive organizá-los em diretórios, em pastas. Ao passar o mouse em cima da identificação dele, ele me mostra a URL correspondente. Na guia ao lado, encontramos os feeds. Peraí, Ricardo, você me disse que era favoritos. Agora você já me mostra feeds. Justamente, este é o detalhe. Nesta versão do Internet Explorer, o botão favoritos nos dá acesso aos favoritos, que como eu comentei, podem ser organizados em pastas, nos dá acesso aos feeds e ao histórico, todos através do botão favoritos. Diferente das versões anteriores, onde eu encontrava um botão próprio para o histórico e um botão próprio para o favoritos. Aqui nós temos tudo através dos favoritos. Vamos lá? Então aqui nós temos os feeds. Tá, Ricardo, antes de você continuar, você poderia me explicar o que vem a ser feeds? O feed, ele é como se fosse uma notícia automática. Imagine só, que toda vez você ingressa num site para ver se tem novidades, para ver se tem notícias novas. Imagine que você pode se cadastrar via RSS em determinado site. Ao se cadastrar nesse site, quando surge uma nova notícia ou uma novidade, se você estiver online, ou seja, conectado, online, trabalhando no computador nesse momento, o que ocorre? O próprio navegador te informa, olha, novidade lá, ele dispara isso para você. Então isso é uma facilidade muito grande, uma vez que você tem um monte de sites que você consulta com um monte de novidades. Claro, o site que você está acessando tem que dispor desse recurso. Continuando, nós temos o nosso querido histórico. Não esquecendo que existem várias formas de exibição do histórico. Por exemplo, posso fazer por data, pelo site, pelo mais visitado, pela ordem de visita, inclusive. E posso fazer uma busca no próprio histórico. Esta área refere-se, então, aos favoritos, aos feeds e ao histórico. Ao lado, encontramos outras ferramentas do navegador. Só que cuidado, eventualmente, dependendo do programa que você tenha, ou dos programas que estão instalados no seu computador, existem alguns botões ou barras de ferramentas que podem aparecer no seu computador, só que não vão aparecer na prova. Na prova, só vão aparecer as informações pertinentes à versão padrão e original do Internet Explorer, não os outros suplementos ou complementos que sejam instalados em decorrência do uso na internet. Olha só, aqui nós temos então as guias. A primeira guia, ou é a página que eu estou, que é do Google, e em seguida o botão para adicionar uma nova guia. Em seguida, temos os botões a respeito de voltar para a página inicial, verificar se existe um feed. Nesse caso, o botão está esmaecido. Caso eu acesse uma página que possua o recurso de feed, o recurso de RSS, esse botão assume o formato habilitado, na cor laranja. E então, eu posso me inscrever no feed desta página e ele vai para aquela área lá no favoritos que acabamos de observar. Em seguida, observamos opções de envio de e-mail, opções de impressão e a parte página e segurança. Na parte página existem várias opções, desde codificação até código-fonte. O que vem a ser codificação? Existem várias tabelas de códigos. Por exemplo, se eu acesso um site no Japão, eles não usam a mesma estrutura de código que nós. Eles acabam utilizando uma estrutura com outros símbolos, outros caracteres. Estes símbolos, estes caracteres, eles precisam ser representados de alguma forma. Se na minha navegação estes símbolos são representados por quadrados, significa que eu não estou com a codificação correta. O padrão eu já vi com a codificação correta, baseado em uma tabela denominada Unicode. O grande objetivo agora para o concurso é você saber que código-fonte é uma coisa e codificação é outra. Código-fonte exibe o código HTML desta página e codificação, qual a tabela de códigos para representar o conteúdo dessa página. Continuando, nós temos o menu referente à segurança. Aqui nós temos informações como exclusão do histórico de navegação, como também os relatórios de segurança e o Windows Update. O Windows Update refere-se à atualização do Windows. Se observarmos essa navegação que eu estou realizando aqui, nós não observamos a barra de menus. Aquela barra que tinha arquivo, editar, exibir, favoritos. Como é que eu faço para habilitar essa barra? Basta pressionar a tecla Alt. Observe,
Pressiono Alt, automaticamente a barra de menus é exibida, com todas as opções que eu havia comentado. E agora vai a grande pegada para a prova. Quando eu observo uma prova, eu vejo o botão atualizar e vejo o botão parar. E a maioria dos usuários conhece isso. Mas analisando os menus que eu representei, ou que eu recém apresentei, em qual menu eu encontro a opção atualizar? Observe. Seria no menu arquivo, no menu editar, no menu exibir? Qual é a função do navegador? A função do navegador é exibir páginas. Se a página deu algum problema no primeiro momento na exibição, então ele atualiza a página, atualiza a exibição da página. Então sim, a parte de atualizar é localizada no menu exibir, atualizar, como também o parar, como também o avançar e voltar através do item ir para. Cuidado! Essa situação é muito importante para concursos públicos. Elaboradores como Fundação Carlos Chagas e Sesgran-Hill gostam de cobrar a situação dos menus. Portanto, saiba claramente que a opção atualizar e a opção parar localizam no menu exibir. Conhecemos agora então toda a parte do navegador, toda a parte da estrutura do Internet Explorer. É importante observar também o Mozilla Firefox. Nós observaremos que as principais ferramentas como atualizar, como parar e o deslocamento avançar e voltar acabam assumindo a mesma situação. O próximo passo agora é entendermos um pouco mais sobre o e-mail. Imagine um endereço, usuário.aula@local.com.br. Nesse caso, nós temos o nome do usuário com um ponto no meio. Posso fazer isso, Ricardo? Pode, sem problema nenhum. Inclusive, poderia utilizar também o underline ou o underscore. Alguns serviços de e-mail não possibilitam isso, mas a estrutura é possível na sua essência. O mais importante não é nem o nome do usuário, mas sim o arroba. O arroba, ele separa o nome do usuário do local onde as suas mensagens se encontram. O arroba não é nada mais, nada menos que a letra A estilizada, A de at. Se eu fosse falar o meu e-mail em inglês, ficaria usuário.aula@local.com.br. Dot representando o ponto e o at representando o arroba. Então é a mesma coisa que eu falasse assim: usuário.aula em local.com.br. Ou seja, as mensagens do usuário.aula estão no local.com.br. Essa estrutura sempre existirá. Não existe a situação onde encontremos dois sinais de arroba no mesmo endereço. Esse tipo de pergunta indica a alternativa que contempla um endereço válido de e-mail. Então é interessante você conhecer isso para provas como Fundação Carlos Chagas ou provas elaboradas pela Sesgran-Hill. Legal, já conheci a estrutura do e-mail. Como é que funciona isso então? Todo o funcionamento do e-mail é baseado tecnicamente na utilização de regras, na utilização de protocolos. Quando se fala de e-mail, essa questão cai muito em vários concursos. Portanto, é importante você conhecer os dois principais protocolos de operação em e-mails. O SMTP e o POP são utilizados na troca de mensagens, onde o SMTP é responsável pelo envio das mensagens, enquanto o POP é responsável pelo recebimento. Eles não são os únicos. Existem também outras situações, como por exemplo, o meu acesso via internet ao meu e-mail, que eu denomino de webmail. Então, neste caso, eu utilizo o protocolo de navegação, que é o HTTP. E no caso de gerenciadores de e-mail, que são aqueles programas que nós já vamos comentar um pouco mais sobre eles, que estão instalados no computador e gerenciam nossas mensagens, faz-se necessário a instalação ou a configuração desses protocolos de e-mail. No caso do envio, sempre o SMTP. Lembre-se da referência, sua mensagem está partindo. Ou, não precisa decorar o Simple Mail Transfer Protocol, mas saber que este protocolo tem a finalidade de enviar os e-mails é fundamental. Para o recebimento, encontramos, por exemplo, o protocolo POP e também o protocolo IMAP. O IMAP ele é um pouco mais avançado, ele tem mais recursos do que o POP. Só que é muito comum nas provas observarmos a comparação entre POP e SMTP. Por exemplo, indique a alternativa que contempla o protocolo para recebimento de e-mails. A, SMTP. B, POP. Então seria, no caso, o
POP nesse sentido. Tá? Então, muito importante essas duas situações a respeito do funcionamento de e-mails. Mas é a questão dos gerenciadores de e-mail. Para eu utilizar e verificar os meus e-mails, é fundamental que eu entenda que eu preciso de um software para isso. Seja através de um gerenciador, ou melhor, de um navegador, como o Internet Explorer, como o Mozilla Firefox. Por quê? Porque eu posso acessar o endereço de e-mail via webmail, via internet. Se eu acesso o e-mail desta forma, o que acontece? Eu, via HTTP, entro com o meu login e com a minha senha, mando os meus e-mails e pronto, só usando a internet. Porém, existe a situação onde eu queira guardar esses e-mails, guardar no meu computador esses e-mails. Como que eu faço? Com a utilização de programas específicos. Quais são os principais programas que podem aparecer em concursos públicos? O Outlook, que vem na suíte de aplicativos Microsoft Office, o Outlook Express, que foi substituído pelo Windows Mail, e também nós temos o Mozilla Thunderbird. Então são vários softwares que gerenciam e-mails. O Mozilla Thunderbird, como o Mozilla Firefox, são softwares gratuitos. Fazem parte de uma relação de softwares livres, utilizados para a internet. Já o Outlook é um software licenciado. Você precisa pagar, comprar o Microsoft Office para que ele funcione. Nesses casos, como eu comentei há pouco, faça necessária a instalação, a configuração do SMTP e do POP. Quando eu falo de envio de e-mails, eu não posso deixar de comentar a questão dos cabeçalhos de envio. O que são cabeçalhos de envio? Cabeçalhos de envio são os termos para, CC, que é com cópia, e o CCO, com cópia oculta. Não posso esquecer que, quando eu utilizo a opção responder a todos que estão nos campos, nos cabeçalhos, para ICC e com cópia, receberão uma cópia dessa mensagem. Porém, aqueles que foram ingressados no CCO não recebem a resposta, uma vez que nenhum tipo de informação foi mandada a respeito desses endereços. Quem fica no campo CCO são aqueles endereços que recebem aquela cópia de e-mail oculta. Ou seja, você mandou para o destinatário 1, com cópia oculta para o destinatário 2 e 3. O destinatário 1 não saberá que o 2 e 3 receberam uma cópia da mensagem. E muito menos o 3 saberá que o 2 recebeu e vice-versa. Ou seja, é uma forma de você mandar uma mensagem sem revelar o e-mail das pessoas. Às vezes, queremos mandar uma mensagem para um monte de colegas. Não coloque todos os e-mails no campo para nem no campo CC. Dessa forma, você está expondo o endereço das pessoas. Coloque todos no CCO, assim todos vão com o seu endereço preservado. Não esqueça também que quando eu recebo, ou quando eu vou enviar melhor uma mensagem, eu posso anexar arquivos. Quando eu mando arquivos anexados, eu não posso esquecer que esses arquivos, depende do formato, ou possuem ou ocupam um espaço muito grande. Esse espaço pode gerar um tráfego e até dificultar o recebimento por parte de outros usuários. Quando eu mando um e-mail, também é possível configurar se ele é de alta prioridade, de baixa prioridade ou se é normal. Mas não indica que um e-mail de alta prioridade marcado como urgente será enviado antes, ou será lido primeiro. Isso é uma situação de sinalização. Se você for mandar uma carta e escrever em vermelho bem grande, urgente, você acha que o carteiro vai sair correndo e vai entregar primeiro essa carta? Não, ela é simplesmente uma sinalização. Nesta aula, analisamos várias informações a respeito do funcionamento da internet e dos principais softwares que nós encontramos nesse ambiente. Nas principais provas de concursos, encontramos em grande parte questões a respeito de internet. Por mais que teu edital contemple editores de texto, sistemas operacionais, o maior volume de questões é a respeito de internet. Como é que eu faço para estudar? Pegue a maioria de questões que você puder, mas não pegue aquelas questões que foram desenvolvidas muito tempo atrás. Pegue do ano corrente do teu concurso público. Por exemplo, se o teu concurso é agora, pegue literalmente as últimas provas. Resolva todas. Questões com o Internet Explorer, transforme para o Mozilla Firefox. Assim, você vai complementar bem os seus estudos. Bons estudos!